Parabéns! Você chegou ao 140º dia. Esdras 1. No primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, a fim de que se cumprisse a palavra do Senhor falada por Jeremias, o Senhor despertou o coração de Ciro, rei da Pérsia, para redigir uma proclamação e divulgá-la em todo o seu reino, nestes termos. Assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, o Deus dos céus, deu-me todos os reinos da terra e designou-me para construir um templo para ele em Jerusalém de Judá. Qualquer do seu povo que esteja entre vocês, que o seu Deus esteja com ele, e que vá a Jerusalém de Judá reconstruir o templo do Senhor, o Deus de Israel, o Deus que em Jerusalém tem a sua morada. E que todo sobrevivente, seja qual for o lugar em que está vivendo, receba dos que ali vivem em prata, ouro, bens e animais, e ofertas voluntárias para o templo de Deus em Jerusalém. Então os líderes das famílias de Judá e de Benjamim, como também os sacerdotes e os levitas, todos aqueles cujo coração Deus despertou, dispuseram-se a ir para Jerusalém e a construir o templo do Senhor. Todos os seus vizinhos os ajudaram, trazendo-lhes utensílios de prata e ouro, bens, animais, e presentes valiosos, além de todas as ofertas voluntárias que fizeram. Além disso, o rei Ciro mandou tirar os utensílios pertencentes ao templo do Senhor, os quais Nabucodonosor tinha levado de Jerusalém e colocado no templo do seu Deus. Ciro, rei da Pérsia, ordenou que fossem tirados pelo tesoureiro Mitredate, que os enumerou e os entregou a Sesbazar, governador de Judá. O total foi o seguinte: 30 tigelas de ouro, 1,000 tigelas de prata, 29 panelas de prata. 30 bacias de ouro, 410 bacias de prata de qualidade inferior e 1,000 outros objetos. Ao todo foram, na verdade, 5.400 utensílios de ouro e de prata. Sesbazar trouxe tudo isso consigo quando os exilados vieram da Babilônia para Jerusalém. Esdras 2. Esta é a lista dos homens da província que Nabucodonosor, rei da Babilônia, tinha levado prisioneiros para a Babilônia. Eles voltaram para Jerusalém e Judá, cada um para sua própria cidade. Vieram na companhia de Zorobabel, Jesuá, Neemias, Seraías, Reelaías, Mardoqueu, Bilsã, Mispar, Bigvai, Reum e Baaná. Esta é a lista dos israelitas. Os descendentes de Paróis 2. 172. De Cefatias 372. De Ara 775. De Paate-Moabe, por meio da linhagem de Jesuá e Joabe, 2. 812. De Elão 1. 254. De Zatu 945. De Zacai 760. De Bani 642. De Bebai 623. De Asgade 1. 222. De Adonicão 666. De Bigvai 2. 056. De Adim 454. De Ater, por meio de Ezequias, 98. De Bezai 323. De Jora 112. De Azum 223. De Gibar 95. Os da cidade de Belém 123. De Netofate 56. De Anatote 128. De Asmavete 42. De Kiriate Jearim, Quifir e Beerote 743. De Ramá e Geba 621. De Micmais 122. De Betel e Ai 223. De Nebo 52. De Magbi 156. Da outra Elão 1. 254. De Arim 320. De Lode, Adi de Ono 725. De Jericó 345. De Senaá 3. 630. Os sacerdotes, os descendentes de Gedaías, por meio da família de Jesuá 973. De Imer 1. 052. De Pazur 1. 247. De Arim 1. 017. Os levitas, os descendentes de Jesuá e de Cadmiel, por meio da linhagem de Odavias 74. Os cantores, os descendentes de Asaf 128. Os porteiros do templo,
os descendentes de Salum, Ater, Talmon, Acube, Atita e Sobai 139. Os servidores do templo, os descendentes de Zia, Azufa, Tabaote, Queros, Sia, Padom, Lebana, Agaba, Acube, Agabe, Sanlai, Anã, Gidel, Gaar, Reaías, Rezim, Necoda, Gazão, Uzá, Pazéia, Bezai, Asnar, Meonim, Nefuzim, Bacbuc, Acufa, Arur, Baslute, Meida, Arsa, Barcos, Císera, Tamar, Nesias e Atifa. Os descendentes dos servos de Salomão, os descendentes de Sotai, Soferete, Peruda, Jaala, Darcon, Gidel, Cefatias, Atil, Poquerete Zebaim e Ami. O total dos servidores do templo e dos descendentes dos servos de Salomão 392. Os que chegaram das cidades de Tel-Melá, Tel-Arsa, Querube, Adã e Imir, mas não puderam comprovar que suas famílias descendiam de Israel, foram os seguintes. Os descendentes de Delaías, Tobias e Necoda 652. E dentre os sacerdotes, os descendentes de Abaías, Cós e Barzilai, homem que se casou com uma filha de Barzilai, de Gileade, e que era chamado pelo nome do sogro. Eles procuraram pelos seus registros de família, mas não conseguiram achá-los e foram considerados impuros para o sacerdócio. Por isso o governador os proibiu de comer alimentos sagrados enquanto não houvesse um sacerdote capaz de consultar a Deus por meio do Urim e do Tumim. A totalidade dos que voltaram do exílio atingiu o número de 42.360 homens. Além dos seus 337 servos e servas, havia entre eles 200 cantores e cantoras. Possuíam 736 cavalos, 245 mulas, 435 camelôs e 720 jumentos. Quando chegaram ao templo do Senhor em Jerusalém, alguns dos chefes das famílias deram ofertas voluntárias para a reconstrução do templo de Deus no seu antigo local. De acordo com as suas possibilidades, deram à tesouraria para essa obra 500 quilos de ouro, 3 toneladas de prata e 100 vestes sacerdotais. Os sacerdotes, os levitas, os cantores, os porteiros e os servidores do templo, bem como os demais israelitas, estabeleceram-se em suas cidades de origem. Parabéns! Você concluiu mais um dia. Fique atento para o próximo. Você pode divulgar a palavra de Deus compartilhando esse vídeo. Peço também para você curtir, para você não custa nada, para nós é muito importante. Convide outros a se inscreverem no canal. Deus abençoe a sua vida. Não se esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo, muitos precisam ouvir a palavra de Deus. Você está conseguindo acompanhar o ano bíblico? Se está, coloque nos comentários, eu estou conseguindo. Seu comentário pode incentivar os outros.